Jesus. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos na campanha de 12 dias de clamor para 12 meses de vitória. E eu creio que Deus, de quinta-feira para cá, já tem trabalhado na minha e na tua vida, porque nós estamos em guerra espiritual. Clamar por um ano ao qual nós estamos no começo dele, na primeira semana, nós não passamos ainda na primeira semana ainda, nós estamos caminhando para o primeiro 15 dias aí do mês, primeira quinzena do mês de janeiro, e nós já estamos já orando e profetizando sobre o ano de 2012, sobre os meses que virão. É uma campanha de fé e eu convido você a depositar a tua fé no Senhor Jesus Cristo, amém? Nós estamos escutando a mensagem, a Japonesa Silvia estará trazendo uma poderosa mensagem da parte do Senhor, e eu convido você neste momento a dar uma rica salva de palmas para o Rei Jesus, que é merecedor de toda honra, toda glória e de todo louvor. Glória a Deus, amém? Quem está feliz com Jesus essa noite, dá um glória a Deus bem alto. Cada glória a Deus abala a porta do inferno, amém? Quem está aqui disposto a receber uma unção nova e diferente da parte de Deus? Porque de mim mesmo eu não tenho nada, mas o nosso Deus, o que está sobre a minha vida, eu creio que é fiel e justo para derramar uma unção diferente sobre a vida de cada um de nós, amém? Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em Jeremias 18. Todos já acharam? Glória a Deus. O vaso do oleiro, a impenitência do povo. A palavra do Senhor, que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou, na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor dos exércitos: eis que como barro na mão do oleiro, assim são vós na minha mão, ó casa de Israel. Soberano Deus, amado Pai, Pai querido, bendito, maravilhoso, Senhor, eu estou aqui na Tua presença, Senhor amado, Senhor, falando da Tua santa e bendita palavra, Senhor. Pai, que não venha sair nada de mim, Senhor, porque eu não tenho nada, Senhor, eu nada tenho, Pai. Mas que o Teu Espírito possa levar essa palavra, Papai, aos corações de cada servo que aqui veio buscar, Senhor. Oh, Papai, precisamos aprender, Senhor, e Tu nos ensinarás esta noite, Papai. Então eu te peço, Senhor, e já te entrego esse trabalho na Tua mão, Papai amado. É o que eu te peço e te agradeço nesta noite, em Teu santo e bendito nome. Amém. Podemos assentar. Aqui, Jeremias, desceu à casa do oleiro. Aqui é uma lição sobre o vaso e as suas utilidades e qualidades. Todos nós sabemos que vaso, a utilidade dele é o quê? Ele serve para colocar planta, para adornar, mas ele também serve para reter água, reter óleo. Então tem muitas importâncias um vaso. Um vaso tanto ele serve para florescer, como ele também serve para ter óleo, para ter unção. Todos nós somos vasos. Não tem ninguém aqui nessa casa de oração nesta noite que não é um vaso. Todos somos vasos. Uns com mais ousadia, outros com menos, mas todos somos vasos. Mas se o vaso está trincado, ele não pode reter nada. Nada, nada.
se ele está em rachadura, trincadura, ou qualquer área da vida da gente que está trincado ou rachado, a gente não consegue reter aquela unção plena. Não digo que a pessoa que tem uma rachadura pequena, ela não tenha uma unção. Ela pode ter unção. Mas se nós pegarmos todas as áreas da nossa vida e colocarmos na mão de Deus e falar, Senhor, trabalha nessa área, Senhor. Eu quero modificar essa área, Senhor. Eu creio que o Senhor, Ele pode transformar, quebrar-nos, fazer virar pó, moldar de novo e derramar unção sem limites, unção diferente para cada um de nós. Eu vou contar para os irmãos uma experiência que eu tive. Eu fui na casa de uma missionária, São Bernardo. Cheguei lá, né? Aí fui acompanhada de uma outra missionária que falou para aquela missionária, nossa, a irmã que eu vou trazer aqui é um vaso muito usado na mão de Deus, tudo. Aí eu cheguei lá, ela falou, e a irmã que é um vaso muito usado na mão de Deus? Eu falei, não, é só apenas um vasinho. O Senhor usa aí da maneira que Ele quer, mas eu não sou tudo isso que estão falando não, hein? Ela falou assim, vou te contar uma experiência. Aí, às vezes, o Senhor leva-nos para determinados lugares para a gente ter experiência. Aí fui na casa dessa irmã, ela falou, olha, um dia eu saí de um culto da tarde e fui com os irmãos no lugar, vamos, irmã, em tal lugar? E eu fui, e era numa olaria. Chegando nessa olaria, ela ficou olhando alguns vasos, uns prontos, uns encostados, uns na prateleira. Ela falou assim, qual é a diferença desse vaso? Por que esse vaso aqui está na prateleira? Esse outro vaso é a mesma coisa, igual, está no chão, e esse outro vaso está lá naquela parte. Aí falou para ela assim, o oleiro, né, que estava inclusive fazendo um outro vaso. Ele falou assim, aquele vaso da prateleira, ele foi aprovado. Aquele vaso do chão, ele está rachado, ele não passou na experiência. E aquele outro vaso ali, ele vai ser quebrado, moído para virar barro de novo, para ser formado um outro vaso. Então, na verdade, o Espírito Santo tomou a vida dela ali, de uma maneira diferente. Por quê? Porque aquele vaso que foi aprovado é nós. Nós somos o vaso. Nós estamos aprovados, nós podemos ficar cheio de unção, cheio da graça, cheio de sabedoria, porque de nós mesmos não temos nada. E aí ela olhou o vaso trincado. Ele estava encostado, mas já tinha um outro que já tinha passado por um certo processo, que ia ser quebrado, triturado, feito pó para ser feito novamente o vaso. Então, aí ela falou assim que ali ela sentiu aquela presença de Deus naquele lugar. Ela sentiu aquela unção de Deus, sabendo que as nossas vidas, o Senhor é o oleiro da nossa vida, que ali Ele quebra a gente. O Senhor não quebra a gente inteiro, Ele quebra só a área que precisa. O Senhor não vai lá e quebra o que já está consertado. O que você precisa, na área que você precisa, é que o Senhor quebra. O Senhor não vai lá e quebra o vaso inteiro. Ele quebra a parte que a gente precisa ser quebrado. Ele molda novamente, com todo cuidado. E é trabalhoso. Aí ela continuou explicando sobre a olaria. Ela falou assim que depois o oleiro começa a moldar o vaso, ele coloca numa roda, aperta lá, pisa num pedal, né? Aí começa a rodar, e coloca o barro molhado e ele vai formando. E ele vai formando, e ali ele vai formando o molde, ele molha, ele coloca a mão na água e vai no barro. E ali ele faz não só um tipo de vaso, ele faz vários formatos de vaso, porque cada um que está aqui é um vaso diferente, é um molde diferente, é uma unção diferente. O Senhor não dá uma unção igual para cada um. O Espírito Santo é o mesmo, mas a unção é diferente. Sobre a vida de cada um de nós, eu creio que o Senhor, nessa noite, cada um de nós que estiver disposto a quebrar o nosso vaso, do nosso erro, da onde precisar ser edificado na nossa vida, entregar na mão de Deus. Ele é poderoso e justo para moldar e para nos encher da unção do Espírito Santo de Deus. E a matéria-prima do vaso para fazer é o barro. Depois que ele foi moldado, que ele ficou bonito, que ele pegou formato de vaso, ele vai para a secagem. Aí ele demora de 6 a 8 horas lá, todo um processo. Aí ele vai